No último final de semana, o Brasil alcançou a infeliz marca de 100 mil mortos na pandemia do coronavírus. O que temos de dizer a respeito? Em primeiro lugar, que este número só foi alcançado porque o vírus contou com a colaboração de milhões de brasileiros, gestores públicos, blogueiros, youtubers, cidadãos comuns que ajudaram a espalhar o vírus da desinformação, do obscurantismo, da ignorância. Tudo isso pavimentou o caminho para que este vírus ceifasse a vida de 100 mil brasileiros e deixasse outros tantos desamparados, afinal de contas, perderam familiares. A ignorância durante este período tomou proporções dantescas. Nós tivemos, por exemplo, o caso de um cidadão que atacou um memorial organizado pela ONG Rio de Paz, no Rio de Janeiro, e o indivíduo saiu ali vilipendiando aquela homenagem, porque, segundo ele, aquilo era mentira. E isso diante de pessoas que haviam perdido familiares para o coronavírus. Mais recentemente, tivemos casos como o do casal de engenheiros no Rio de Janeiro, que aproveitou uma ocasião de abordagem por parte de fiscais da vigilância sanitária para dar uma carteirada, ou seja, se une o pecado do obscurantismo com a vaidade. O caso do desembargador, que por ser desembargador acreditava que estava acima da lei e da preocupação com a saúde pública. Além disso, o vírus contou com a colaboração de pastores que aderiram ao discurso insano do presidente da República, que confunde os defensores das medidas de isolamento social propostas pela OMS com autoritarismo. Perceba que esses pastores, inclusive, que se referiram a governadores e prefeitos favoráveis à saúde pública e ao combate ao coronavírus como ditadores, jamais disseram palavra contra o presidente da República ou seus lacaios quando arreganham os dentes contra o Estado Democrático de Direito, que, não custa lembrar, é o que garante também a nossa liberdade religiosa. Inclusive gravei este comentário porque ontem acompanhei uma live da Nilce Moreto com a Isa Vicente, minha amiga Isa Vicente, e em determinado momento elas discutem o papel da igreja evangélica na sociedade brasileira, sobretudo durante a pandemia, e a sua contribuição a esta atmosfera pré-autoritária. E ali a Nilce salienta que isso ficará para a história. Não adianta a igreja daqui a algum tempo, os seus luminares, esses que participaram de forma tão ativa e voluntariosa no governo Bolsonaro ou no fomento a esta lavagem ideológica que ele despeja no debate público, de pouco adianta daqui a algum tempo estes senhores lavarem as mãos como se não fossem copartícipes neste estado de coisas. A igreja brasileira perdeu uma excelente oportunidade de demonstrar virtude, ser luz. Ela preferiu se confundir com as trevas, preferiu inclusive apoiar, em alguns casos, medidas autoritárias, atentados à liberdade civis, riscos à saúde pública, como no caso de pastores que foram pressionar o governo para que relaxasse com as medidas de distanciamento que proibiam os cultos públicos. Tivemos tudo isso. Tivemos até pastores apoiando os ataques do governo aos demais poderes, apoiando uma saída de força como uma cereja no bolo. Mais recentemente tivemos o ministério tocado por um pastor, que é o Ministério da Justiça, um pastor presbiteriano à frente de um ministério que, de forma ilegal, violou o sigilo de mais de 500 brasileiros que se posicionaram como antifascistas nas redes, espionando a vida dessas pessoas
para fins de perseguição política pura e simples, confundindo de forma mentirosa a posição de quem é antifascista com adesão a grupos antifa. Seja como for, o fato é que a igreja deu um show de insensatez, de obscurantismo e até de maldade. Tivemos um caso aqui de um pastor reformado, não vou citar o nome, mas que ele diariamente questionava os seus seguidores se algum deles conhecia alguém que contraiu o coronavírus ou que perdeu algum familiar, se eles conheciam alguém que havia morrido em decorrência do vírus, sugerindo de forma muito cínica que aquilo tudo era mentira. Vez ou outra, alguém o questionava ou enfrentava, dizendo que aquilo era uma demonstração de desumanidade, e ele dizia que não estava questionando o coronavírus, que estava apenas fazendo perguntas e que o seu oponente é que era um ignorante, um esquerdista, um radical. Quer dizer, em um país com 200 milhões de habitantes e que concentra as mortes e as infecções pelo vírus do Covid-19 em determinadas regiões, não há nada mais natural que muitos brasileiros não conheçam ninguém que tenha adquirido a doença ou morrido em decorrência dela. O que é desumano e vil é que um pastor assim se coloque perante a sociedade, demonstrando total indiferença com aqueles que sofrem, simplesmente porque isto contraria as teses do seu político de estimação. Certamente a igreja brasileira terá de prestar contas à história e, o mais preocupante, terá que prestar contas a Cristo, que é o cabeça da igreja. Não podemos nos esquecer que não estamos aqui para servir políticos, partidos ou ideologias, mas sim o próprio Cristo. E sabemos também que a mentira possui uma paternidade indesejada que nós sabemos qual é. Esta adesão descarada a teses políticas tão radicais e desumanas deixará sua marca, ou melhor, já deixou sua marca na história da igreja evangélica brasileira de forma talvez ainda mais profunda do que aquilo que ocorreu durante o regime militar, quando muitos pastores se envolveram de forma muito infame e criminosa até com aquele regime autoritário. Porém, naquele período não havia tanto registro, não havia a tecnologia registrando as informações quase que diariamente, não havia esta atenção do público para o que acontecia nos bastidores. Desta vez será diferente e a história os julgará. Se você gostou deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Prometo postar outros vídeos ao longo dessa semana. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Por enquanto é só. Até!